O choro cessou de repente. Não foi diminuindo aos poucos, não virou um gemido fraco, não se transformou em suspiros irregulares. Ele simplesmente parou. Um silêncio seco, abrupto, quase violento, tomou conta da cozinha naquele exato segundo. A água morna ainda corria da torneira, o som constante batendo na pia de inox, mas o grito que havia dominado aquela casa por dias inteiros desapareceu como se nunca tivesse existido. O corpo do bebê, antes rígido, arqueado, tremendo de tensão, começou a relaxar lentamente, como se cada músculo estivesse soltando uma dor acumulada há tempo demais. A respiração, que até instantes antes vinha aos solavancos, tornou-se profunda, ritmada, tranquila. O pai congelou no lugar. A mãe levou a mão à boca, incapaz de emitir qualquer som. Aquilo não fazia sentido. Não depois de tudo. Se você está ouvindo essa história agora, me diz nos comentários de onde você está nos assistindo, em que cidade ou país você vive, e que horas são aí exatamente neste momento. Porque enquanto você escuta isso, em algum lugar do mundo, alguém também está vivendo um silêncio que parecia impossível, exatamente como esse. Minutos antes, aquele mesmo bebê gritava como se o próprio corpo estivesse em guerra com o mundo. Um choro fino, contínuo, desesperado, que atravessava paredes, portas fechadas e qualquer tentativa de consolo. 15 médicos já tinham passado por aquela casa. 15. Alguns chegaram confiantes, outros cautelosos, alguns com pastas cheias de exames, outros com discursos longos e técnicos. Todos saíram com o mesmo olhar cansado, aquele olhar treinado para não demonstrar derrota, mas que não conseguia esconder a verdade. Eles não sabiam o que fazer. O bebê continuava chorando. Sempre chorando. De dia, de noite, de madrugada. Chorava quando era colocado no berço, chorava no colo, chorava com luz, chorava no escuro. Chorava como se tudo doesse. E talvez doesse mesmo. A casa, uma mansão silenciosa em outros tempos, havia se transformado num campo de batalha invisível. Não havia gritos de discussão constantes, não havia objetos quebrados, mas havia algo pior. Um cansaço que impregnava as paredes, um desespero contido que se espalhava pelo ar. A mãe passava horas sentada no chão do quarto, encostada na cama, balançando o bebê num movimento automático, repetitivo, como se o próprio corpo tivesse esquecido como parar. Os olhos inchados, vermelhos, vazios, já não reagiam ao passar do tempo. O pai andava de um lado para o outro, mãos pressionadas contra as têmporas, tentando conter uma dor de cabeça que pulsava no mesmo ritmo do choro do filho. Dormir tinha se tornado um conceito distante. Comer era apenas um gesto mecânico. Viver parecia suspenso. Os exames estavam espalhados pela mesa da sala. Papéis, laudos, resultados normais demais para justificar aquele sofrimento extremo. Frascos de remédios importados ocupavam o balcão da cozinha como pequenos monumentos ao fracasso. Cada um prometia alívio. Nenhum cumpriu. As palavras difíceis dos médicos ainda ecoavam na cabeça do pai. Refluxo severo. Hipersensibilidade extrema. Distúrbio neurológico raro. Possível condição ainda não catalogada. Sempre havia uma nova hipótese, sempre havia mais exames a fazer, mais tempo a esperar, mais dinheiro a gastar. E o bebê continuava chorando. Naquela manhã, o 15º médico saiu do quarto com passos lentos demais. Parou por um segundo no corredor, respirou fundo e evitou olhar diretamente para os pais. Disse que precisava de mais tempo, que talvez fosse necessário encaminhar para outro especialista, que casos assim eram complexos. Falou com cuidado, com profissionalismo, mas suas palavras soaram vazias. Quando a porta se fechou atrás dele, o choro voltou a preencher a casa com força total, como um lembrete cruel de que nada tinha mudado. A mãe deslizou para o chão, exausta demais para se manter em pé. O pai ficou parado, sentindo algo se quebrar dentro do peito. 15 médicos. 15 tentativas. Nenhuma resposta. E enquanto tudo isso acontecia, alguém observava em silêncio. A faxineira. Ela chegava cedo todos os dias, como sempre. Limpava o chão manchado de café derramado às pressas, recolhia lenços de papel usados, organizava o que conseguia enquanto o choro cortava o ar. Não dizia nada. Nunca dizia. Passava pelo quarto do bebê várias vezes ao dia. Sentia aquele som atravessar o peito como uma pancada surda, mas seguia trabalhando. Não era médica. Não era parte da família. Não era alguém cuja opinião importasse naquele lugar. Era apenas a mulher que limpava a casa. Invisível. Silenciosa. Ignorada. Mas ela via.
Via como o bebê se enrijecia ainda mais quando alguém tentava segurá-lo com pressa. Via como o choro mudava de tom quando a luz do quarto era acesa de repente. Via como, por alguns segundos raros, quase imperceptíveis, o corpo do bebê parecia relaxar quando a água morna do banho escorria perto dele, antes que alguém o retirasse rápido demais, seguindo orientações rígidas, com medo de fazer algo errado. Ela via tudo isso. Guardava cada detalhe. E ficava em silêncio. Naquela manhã, algo no ar mudou. Não houve gritos, não houve discussões. Apenas um cansaço tão profundo que parecia ter afundado a casa inteira num estado estranho de resignação. O pai encostou a testa na parede do corredor e fechou os olhos, como se estivesse tentando reunir forças que já não tinha. A mãe continuava sentada no chão, o bebê chorando nos braços, lágrimas caindo silenciosas sobre a cabeça pequena dele. Foi nesse instante que a faxineira parou. No meio da cozinha. Com o pano de chão ainda na mão. Ficou imóvel por alguns segundos, como se travasse uma batalha interna silenciosa. Ela olhou em direção ao quarto. Respirou fundo. E tomou uma decisão que poderia custar tudo. O que aconteceu a seguir mudaria aquela casa para sempre. O pai ainda estava encostado na parede do corredor quando percebeu que algo estava diferente. Não era um barulho novo, nem um movimento brusco. Era a ausência de algo. O choro havia diminuído por um instante curto demais para gerar esperança, mas longo o suficiente para causar estranhamento. Ele abriu os olhos devagar, como se tivesse medo de confirmar que aquilo não passava de mais uma ilusão criada pelo cansaço. O bebê ainda chorava, sim, mas havia uma mudança quase imperceptível no ritmo, como se o corpo pequeno estivesse lutando menos e apenas reclamando mais. Aquilo não resolvia nada, mas quebrava o padrão. E quando se vive dias inteiros presos ao mesmo desespero, qualquer variação, por menor que seja, chama atenção. A mãe continuava sentada no chão do quarto, o bebê nos braços, balançando o corpo num movimento automático que já não exigia consciência. Era como se os músculos soubessem o que fazer mesmo quando a mente tinha desistido. O suor frio escorria pela testa, misturando-se às lágrimas que já nem eram mais percebidas como choro. Ela não lembrava a última vez que tinha dormido por mais de uma hora seguida. O tempo tinha perdido forma. Os dias se confundiam com as noites. O mundo tinha encolhido até caber inteiro naquele quarto, naquele choro, naquele corpo pequeno que parecia nunca encontrar descanso. Os médicos tinham sido claros, pelo menos na forma. Tinham explicado que alguns bebês apresentavam quadros difíceis, que nem sempre havia uma resposta imediata, que a medicina nem sempre tinha todas as soluções prontas. Falavam com calma, com termos técnicos, com gráficos e hipóteses. Mas cada explicação vinha acompanhada de uma sensação incômoda de distanciamento. Eles entravam, avaliavam, falavam, saíam. E ficava sempre a mesma coisa. O choro. A dor. A impotência. 15 médicos tinham repetido esse ciclo. 15 vezes a esperança foi levantada e derrubada com a mesma eficiência cruel. A casa, que antes parecia grande demais, agora parecia pequena, apertada, sufocante. Cada cômodo guardava um eco do sofrimento recente. O sofá da sala carregava marcas de noites mal dormidas. A mesa da cozinha estava sempre com alguma xícara esquecida, algum prato pela metade, algum papel espalhado. Tudo indicava uma rotina quebrada. O dinheiro, que sempre tinha sido sinônimo de controle e solução, agora não servia para nada. Podia pagar especialistas, exames, viagens. Mas não podia comprar silêncio. Não podia comprar descanso. Não podia comprar paz. Enquanto isso, a faxineira seguia seu percurso habitual. Passava pelo corredor, recolhia objetos fora do lugar, limpava superfícies que pareciam se sujar sozinhas. Ela não interferia. Não comentava. Não fazia perguntas. Mas algo dentro dela estava inquieto. Não era curiosidade, era reconhecimento. Aquela cena não lhe era estranha. O choro incessante, a rigidez do corpo do bebê, a forma como qualquer estímulo parecia excessivo. Aquilo despertava memórias antigas, guardadas num lugar silencioso da mente, memórias que nunca tinham sido chamadas para aquele ambiente sofisticado, cheio de protocolos e certezas. Ela se lembrava da casa simples onde tinha crescido. Lembrava do cheiro de sabão caseiro, da água aquecida no fogão, da voz baixa da avó explicando coisas sem usar palavras difíceis. Lembrava de bebês chorando sem parar, de mães desesperadas, de noites longas demais. E lembrava também de como, às vezes, o alívio vinha de gestos pequenos, quase banais, mas feitos com tempo, cuidado e atenção.
Nada disso parecia ter espaço naquela casa agora. Ali, tudo era rápido, tenso, controlado por medo de errar. O pai passou pela cozinha sem perceber a faxineira parada perto da pia. Estava absorto demais nos próprios pensamentos. Pensava em ligações que precisava fazer, em mais um especialista que poderia tentar, em mais uma cidade, mais um hospital. Pensava em quanto tempo ainda aguentaria daquela forma. Pensava em coisas que nunca tinha pensado antes, como desistir, não do filho, mas da luta incessante por uma solução que parecia sempre escapar. Aquela ideia o assustava mais do que qualquer diagnóstico. A faxineira observou quando ele saiu. Observou também quando a mãe, exausta, deixou o bebê no berço por alguns segundos apenas para esticar as costas doloridas. O choro aumentou imediatamente. O bebê se arqueou, os punhos cerrados, o rosto vermelho. O som voltou a preencher a casa com força total. A mãe se apressou em pegá-lo novamente, o desespero estampado no rosto. Aquela cena se repetia tantas vezes que tinha se tornado quase mecânica. Mas naquele dia, algo dentro da faxineira se recusou a aceitar aquilo como inevitável. Ela se aproximou do quarto, parou na porta, observou sem ser notada. Viu como a luz do teto estava forte demais para aquele corpo sensível. Viu como o toque, apesar de cheio de amor, vinha carregado de tensão, de pressa, de medo. Viu como o bebê reagia a tudo isso com ainda mais rigidez. Aquilo não era culpa de ninguém, mas também não era acaso. Era um corpo pequeno tentando se defender de um mundo que parecia agressivo demais. A faxineira voltou para a cozinha, mas não conseguiu continuar trabalhando como antes. As mãos tremiam levemente ao segurar o pano. O barulho da água na torneira chamou sua atenção de um jeito diferente. Ela se lembrou, com uma clareza desconfortável, de quantas vezes tinha visto aquele mesmo padrão se repetir no passado. E de quantas vezes a solução tinha sido ignorada por parecer simples demais, arriscada demais, errada demais para quem acreditava que só o complicado podia funcionar. Ela sabia o que poderia acontecer se interferisse. Sabia que poderia ser repreendida, demitida, acusada de irresponsabilidade. Sabia que naquele ambiente, sua palavra não tinha peso algum. Mas também sabia de outra coisa. Sabia que, se não fizesse nada, aquele bebê continuaria sofrendo. E aquela certeza começou a pesar mais do que o medo. Enquanto isso, o pai e a mãe permaneciam presos num ciclo de exaustão. Não discutiam mais. Não tinham energia para isso. Havia apenas um silêncio tenso entre um choro e outro, uma comunicação feita de olhares cansados e suspiros longos. Ambos sentiam que estavam à beira de algo, mas não sabiam dizer exatamente do que. Algo precisava mudar. Mas o quê? Foi nesse estado de limite absoluto que a faxineira tomou consciência de uma decisão que ainda não tinha forma, mas já existia. Não era um impulso. Não era coragem repentina. Era o resultado de observar demais, de sentir demais, de carregar memórias que ninguém ali valorizava. Ela ainda não agiria naquele instante. Mas o ponto de retorno tinha sido ultrapassado. E quando isso acontece, quando alguém decide internamente que não vai mais assistir em silêncio, o mundo começa a se mover, mesmo que ninguém perceba de imediato. O fim da tarde chegou sem aviso. Não houve aquela mudança clara de luz que normalmente anuncia o cair do dia. As cortinas permaneciam fechadas, as lâmpadas acesas desde a manhã, e o tempo parecia ter parado em algum ponto indefinido entre o desespero e a espera. A casa já não funcionava como um lar, mas como um organismo cansado, reagindo mal a qualquer estímulo. Cada som parecia alto demais. Cada movimento, excessivo. Até o ar parecia pesado, difícil de respirar. Era como se aquelas paredes tivessem aprendido a absorver a dor e agora a devolvessem em silêncio. O bebê chorava novamente, mas de um jeito diferente. Não era apenas dor. Havia algo de exaustão naquele som, como se o próprio corpo já não tivesse forças para sustentar o desespero com a mesma intensidade. A mãe percebeu isso antes mesmo de entender o que estava ouvindo. O choro vinha em ondas irregulares, interrompidas por pausas curtas demais para serem descanso, longas demais para serem ignoradas. Ela apertou o bebê contra o peito, sentindo o coração pequeno bater rápido demais, como se estivesse sempre em alerta. Passou a mão pelas costas dele com cuidado, tentando acalmar sem saber exatamente o que estava tentando acalmar. O pai observava da porta, em silêncio. Não entrava mais no quarto como antes. Havia aprendido, à força, que sua presença nem sempre ajudava. Às vezes parecia piorar. Ele se sentia inútil ali, deslocado no próprio espaço. Pensava em quantas vezes tinha resolvido problemas difíceis com decisões rápidas,
números, contatos, autoridade. Ali, nada disso servia. Não havia planilha que explicasse aquele choro. Não havia reunião que resolvesse aquela dor. Restava apenas esperar. E esperar tinha se tornado a coisa mais difícil que já tinha feito. Se você está acompanhando essa história agora, talvez com fones de ouvido, talvez com um som baixo para não acordar alguém, me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí nesse momento. Porque enquanto você escuta esse silêncio pesado, em algum lugar alguém também está vivendo uma espera que parece não ter fim. A faxineira circulava pela casa com passos ainda mais leves do que de costume. Tinha aprendido a andar quase sem fazer barulho, como se qualquer ruído pudesse provocar outra crise. Limpava superfícies que já estavam limpas, não por obrigação, mas para manter as mãos ocupadas. O som do pano passando pela mesa, do balde sendo movido devagar, tudo era feito com cuidado excessivo. Ela sentia que aquele ambiente estava no limite. Não era apenas o bebê. Era a casa inteira que parecia à beira de um colapso silencioso. Ela passou pelo corredor e percebeu algo que ninguém mais parecia notar. O ar estava quente demais. As janelas permaneciam fechadas para evitar correntes de vento, os aparelhos ligados o tempo todo, criando uma sensação abafada. O bebê suava com facilidade, a pele sempre morna, às vezes quente demais. Qualquer toque parecia incomodar. Qualquer mudança brusca fazia o choro retornar com força. Aquilo não combinava com o cuidado excessivo que estavam tendo. Era como se, ao tentar proteger, estivessem sufocando. No quarto, a luz branca do teto continuava acesa, iluminando tudo com uma intensidade dura, impessoal. A mãe não percebia mais aquilo. Estava cansada demais para questionar detalhes. Seguia orientações, regras, conselhos, tudo ao pé da letra, com medo de errar. O medo tinha se tornado o guia principal. Medo de fazer algo fora do protocolo. Medo de piorar a situação. Medo de ser julgada. Medo de assumir qualquer responsabilidade que não tivesse sido autorizada por alguém de jaleco. A faxineira parou na porta e observou por mais tempo do que o normal. Viu como a mãe balançava o bebê rápido demais, não por falta de amor, mas por desespero. Viu como a respiração da criança acelerava quando o movimento ficava mais brusco. Viu como o choro aumentava quando alguém falava alto do lado de fora, mesmo sem entrar no quarto. Tudo parecia conectado, mas ninguém estava ligando os pontos. Ela voltou para a cozinha e abriu a torneira devagar, apenas para ouvir o som da água. Não havia intenção ainda, apenas memória. Aquele barulho sempre teve um efeito diferente nos bebês que ela tinha visto crescer. Um som contínuo, previsível, que não exige resposta imediata. Diferente das vozes, dos passos, das luzes. A água não pede nada. Apenas envolve. Aquela lembrança fez o peito dela apertar de um jeito estranho, como se estivesse carregando uma verdade que não podia mais ser ignorada. O pai sentou-se à mesa da cozinha e apoiou os cotovelos sobre a madeira fria. Passou as mãos pelo rosto, sentindo a barba por fazer, os olhos ardendo. Pensou em ligar para mais alguém, mas não sabia para quem. Já tinha esgotado os nomes. Já tinha ouvido todas as recomendações possíveis. A ideia de tentar algo novo começava a perder sentido. Tudo parecia uma repetição exaustiva. E isso o assustava. Porque desistir de tentar era o mesmo que aceitar aquele sofrimento como permanente. A mãe saiu do quarto por alguns segundos, segurando o bebê com cuidado. Precisava de água, de ar, de qualquer coisa que a ajudasse a não desabar ali mesmo. Ao atravessar a cozinha, o choro ecoou ainda mais forte naquele espaço aberto. A faxineira sentiu o som atravessar o corpo como um choque. Foi ali, naquele cruzamento de olhares cansados, que algo se alinhou. A mãe não pediu ajuda. Não perguntou nada. Apenas passou. Mas nos olhos dela havia uma exaustão tão profunda que dispensava palavras. Se você está vivendo algo parecido, mesmo que em outra escala, talvez agora seja madrugada aí onde você está, talvez seja cedo demais, tarde demais. Escreve nos comentários que horas são aí enquanto você escuta isso. Porque histórias como essa costumam encontrar a gente justamente quando estamos mais vulneráveis. A faxineira permaneceu parada por alguns segundos depois que a mãe saiu. O som do choro continuava. A água da torneira ainda corria, esquecida. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Não era mais apenas uma observação. Não era mais memória distante. Aquela situação pedia algo que ninguém ali estava disposto a tentar. E ela sabia disso com uma clareza assustadora. Ela desligou a torneira e secou as mãos lentamente. Não havia pressa. Não havia nervosismo visível.
Apenas uma decisão que começava a ganhar forma, pesada, irreversível. Ela ainda não sabia exatamente quando iria agir, mas sabia que aquele silêncio tenso da casa não poderia continuar daquele jeito por muito mais tempo. Algo estava prestes a acontecer. E quando acontecesse, nada ali permaneceria igual. A noite começou a cair do lado de fora sem que ninguém percebesse. As lâmpadas da casa continuavam acesas, mantendo tudo no mesmo tom artificial, como se o tempo tivesse sido suspenso. O bebê chorava de novo, mas agora havia algo diferente naquele som. Não era apenas dor ou desconforto. Havia um pedido cansado, quase resignado, como se o corpo pequeno estivesse implorando por algo que não sabia nomear. A mãe sentou-se no sofá da sala, o bebê nos braços, o olhar perdido em algum ponto invisível à frente. Ela não falava mais. Não chorava mais. Apenas respirava fundo entre um soluço e outro, tentando manter-se de pé por dentro. O pai caminhava pela casa sem destino claro. Parava em frente às janelas fechadas, passava pelo corredor, entrava na cozinha e saía sem tocar em nada. Cada passo parecia pesado demais. Ele sentia uma pressão constante no peito, uma mistura de medo e culpa que não sabia como aliviar. Medo de que algo estivesse gravemente errado com o filho. Culpa por não conseguir protegê-lo. Culpa por ter acreditado que recursos, contatos e decisões rápidas sempre seriam suficientes. Aquela situação desmontava tudo o que ele acreditava saber sobre controle. Enquanto isso, a faxineira permanecia no seu lugar habitual, quase invisível, como sempre. Estava no canto da cozinha, organizando objetos que ninguém mais notava fora do lugar. Seus movimentos eram lentos, precisos, silenciosos. Ela não queria chamar atenção. Nunca quis. Aprendeu cedo que, em casas como aquela, quanto menos se é visto, melhor. Mas naquela noite, a invisibilidade pesava de um jeito diferente. Não como proteção, mas como um limite prestes a ser ultrapassado. Ela observava a mãe à distância, notava a forma como o corpo dela já não reagia ao choro com a mesma urgência de antes. Era exaustão pura. Observava o pai andando sem rumo, preso em pensamentos que não levavam a lugar algum. Observava o bebê, o corpo pequeno sempre em alerta, sempre tenso, como se não houvesse um único lugar seguro naquele mundo. Aquela imagem doía. Não como espectadora distante, mas como alguém que já tinha visto aquilo antes, em outros contextos, em outros lares, longe dali. A faxineira lembrava de vozes antigas, de conselhos dados em sussurros, de mãos firmes segurando bebês inquietos com calma. Lembrava de aprender observando, não por livros ou cursos, mas pela repetição diária de situações difíceis. Lembrava de como, muitas vezes, ninguém perguntava o que ela achava, mas ainda assim ela via. Sempre viu. Aquela habilidade nunca tinha sido valorizada. Naquele ambiente, então, parecia não ter valor algum. A mãe levantou-se do sofá com dificuldade, sentindo as pernas tremerem. Precisava colocar o bebê no berço, nem que fosse por alguns segundos, apenas para esticar os braços doloridos. O choro aumentou no mesmo instante em que o corpo pequeno tocou o colchão. Foi automático. O bebê se arqueou, os punhos cerrados, o rosto vermelho. O som voltou a preencher a casa com força total. A mãe se apressou em pegá-lo novamente, o desespero estampado no rosto. Ela murmurou algo que soou como um pedido de desculpas, mais para si mesma do que para alguém ali. A faxineira deu um passo à frente e depois parou. O coração bateu mais forte. Não era ainda o momento. Ela sabia disso. Não porque alguém tivesse dito, mas porque sentia que ainda havia algo que precisava se alinhar. Mesmo assim, aquela hesitação já dizia muito. Ela nunca tinha sequer considerado interferir daquela forma antes. A simples possibilidade de agir já era uma quebra de padrão perigosa. O pai entrou na sala nesse instante e parou ao ver a mãe chorando baixo, tentando acalmar o bebê sem sucesso. Ele abriu a boca para dizer algo, mas não encontrou palavras. Não havia mais frases de conforto possíveis. Não havia mais promessas críveis. Ele apenas se aproximou e colocou a mão no ombro dela, um gesto tímido, quase inseguro. O bebê continuava chorando entre eles, como se fosse uma presença que separava em vez de unir. Se você está acompanhando essa história agora, talvez seja tarde aí onde você está, talvez o dia já tenha terminado. Me conta nos comentários de onde você está nos assistindo e que horas são aí nesse momento. Porque enquanto essa casa vive esse limite silencioso, outras pessoas em outros lugares também estão segurando o peso de situações que ninguém vê de fora. A faxineira voltou para a cozinha e encostou as mãos na bancada fria. Respirou fundo mais uma vez.
O som do choro parecia mais alto ali, ecoando nas superfícies duras. Ela fechou os olhos por um segundo e, pela primeira vez desde que chegará naquela casa, permitiu-se imaginar o que aconteceria se agisse. Imaginou o susto dos pais, a reação de reprovação, o risco imediato de perder o emprego. Imaginou o julgamento rápido, a acusação de imprudência. Tudo isso passou pela mente como um aviso claro. Mas junto com esses pensamentos, vinha outro, ainda mais pesado. O de não fazer nada. O de continuar assistindo aquele sofrimento sabendo que talvez pudesse aliviar, nem que fosse por alguns minutos. Ela abriu os olhos lentamente. Algo dentro dela tinha mudado. Não era coragem súbita. Era uma decisão silenciosa, amadurecida no meio da dor alheia. Aquele era o tipo de decisão que não se toma com euforia, mas com um peso frio no peito. Ainda não era a hora exata de agir. Mas o momento se aproximava. E quando chegasse, não haveria volta. A casa parecia segurar a respiração junto com ela. A madrugada avançava sem cerimônia, empurrando a casa para um estado de vigília permanente. Não havia relógio marcando as horas em voz alta, mas o corpo de todos ali sabia que o tempo estava passando de um jeito errado. O bebê continuava chorando, agora com pausas irregulares, como se o próprio organismo estivesse testando limites. Cada intervalo silencioso durava poucos segundos e era seguido por um novo grito, às vezes mais fraco, às vezes mais agudo. Era um choro que já não pedia ajuda com urgência, pedia compreensão. Mas ninguém parecia escutar desse jeito. A mãe caminhava devagar pelo corredor, embalando o bebê junto ao peito. O movimento era automático, aprendido na repetição exaustiva de noites sem fim. Seus passos eram curtos, cuidadosos, quase contidos, como se qualquer erro pudesse provocar uma reação ainda pior. Ela falava pouco, quase nada. As palavras tinham perdido utilidade. Tudo o que dizia parecia insuficiente diante daquele sofrimento constante. O rosto carregava uma mistura de culpa e cansaço que não encontrava descanso nem quando o choro diminuía por alguns instantes. O pai permanecia sentado na sala, a luz baixa, os olhos fixos em um ponto indefinido da parede. Ele ouvia cada variação do choro como se fosse um alerta pessoal. A cada mudança de tom, o coração acelerava, a mente buscava explicações, soluções, qualquer coisa que desse a sensação de controle. Mas não havia controle. Havia apenas uma sequência interminável de tentativas fracassadas. E isso corroía algo profundo dentro dele. Não era apenas a preocupação com o filho. Era a sensação de estar falhando em algo essencial, algo que nunca tinha aprendido a admitir. A faxineira seguia circulando pela casa com discrição absoluta. Seus passos quase não produziam som. Ela passava pelo corredor, pela cozinha, pela sala, observando tudo com uma atenção silenciosa. Não apenas o bebê, mas o ambiente inteiro. Percebia como as luzes permaneciam sempre acesas, mesmo quando ninguém parecia precisar delas. Como o som da televisão ficava ligado baixo, mas constante, criando um ruído de fundo que nunca cessava. Como as portas eram abertas e fechadas com pressa, sem cuidado, aumentando a tensão no ar. Tudo isso parecia pequeno demais para ser considerado um problema, mas juntos formavam algo pesado, agressivo para um corpo tão sensível. Ela notou também como o toque variava de pessoa para pessoa. O pai segurava o bebê com firmeza, mas com rigidez, como alguém que teme quebrar algo frágil demais. A mãe tocava com amor, mas com ansiedade, os dedos sempre em movimento, como se procurassem desesperadamente um ponto exato que nunca encontravam. Cada gesto vinha carregado de intenção, de medo, de expectativa. Nada era neutro. E o bebê reagia a tudo isso com o único recurso que tinha, o choro. A faxineira parou perto da pia e abriu a torneira apenas um pouco, o suficiente para ouvir o som da água correndo. Não fazia isso por hábito, mas por memória. Aquele ruído tinha um ritmo previsível, constante, diferente das vozes humanas, dos passos, das mudanças bruscas. Era um som que não exigia resposta. Apenas estava ali. Ela percebeu, quase como um choque, que sempre que a água corria na casa, o choro parecia mudar de intensidade. Não cessava, mas diminuía, tornava-se menos desesperado. Aquilo não era coincidência. Mas também não era algo que alguém estivesse disposto a considerar. Se você está ouvindo essa história agora, talvez esteja em silêncio aí onde você está, talvez seja madrugada, talvez o dia ainda nem tenha começado. Me diz nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí neste momento. Porque enquanto você escuta esses detalhes quase invisíveis, outras pessoas também vivem situações em que o que mais importa é justamente o que ninguém presta atenção.
A mãe entrou na cozinha com o bebê nos braços, o rosto pálido, os olhos fundos. Ela apoiou-se na bancada por um segundo, tentando recuperar o fôlego. O choro ecoou naquele espaço aberto, refletindo nas superfícies duras, tornando-se ainda mais intenso. A faxineira sentiu o som atravessar o corpo como uma pressão física. Observou como o bebê se contorcia, como o rosto ficava ainda mais vermelho sob a luz forte do teto. Observou como a mãe tentava ajustar a posição, mudar o ângulo, falar baixinho, cantar uma melodia que já não tinha força alguma. A faxineira deu um passo à frente, depois outro, e parou. Não disse nada. Não tocou. Apenas observou de perto. Viu como o bebê reagiu quando a mãe se aproximou da pia e a água morna escorreu por alguns segundos. O choro diminuiu de forma quase imperceptível, como se o corpo pequeno tivesse reconhecido algo familiar. Aquela reação durou pouco, interrompida quando a mãe se afastou rapidamente, com medo de fazer algo errado, de desobedecer alguma orientação que tinha ouvido dias antes. O choro voltou com força total. Aquilo foi suficiente para confirmar algo que a faxineira já sentia há horas. Não se tratava de uma solução milagrosa, nem de um gesto impulsivo. Tratava-se de atenção. De observar sem pressa. De permitir que o corpo do bebê respondesse no próprio ritmo. Nada disso parecia ter espaço naquela casa tomada pela urgência e pelo medo. O pai entrou na cozinha nesse momento e parou ao ver a cena. Não disse nada. Apenas observou a mãe, o bebê, a faxineira parada a poucos passos, o som da água ainda ecoando levemente. Havia algo diferente no ar, uma tensão que não vinha apenas do choro, mas da proximidade de uma decisão que ninguém queria nomear. Ele sentiu um aperto estranho no peito, como se estivesse à beira de algo importante demais para ser ignorado. A faxineira fechou a torneira devagar e secou as mãos no pano. O gesto foi calmo, deliberado. Ela sabia que aquele conhecimento não vinha de livros, nem de protocolos. Vinha de observar corpos, de viver situações semelhantes longe dali, em contextos onde não havia escolha a não ser tentar. Sabia também que agir significaria atravessar uma linha invisível, aquela que separa quem observa de quem interfere. Mas permanecer em silêncio agora parecia mais perigoso do que qualquer consequência. Ela respirou fundo e olhou para o bebê mais uma vez. Não havia pressa em seus olhos, apenas uma certeza silenciosa que começava a se impor. O momento se aproximava. E quando chegasse, não haveria espaço para hesitação. O choro atravessou a casa com uma força diferente naquela madrugada. Não era mais apenas desespero. Era urgência. Um som mais curto, mais áspero, como se o corpo pequeno estivesse pedindo socorro do único jeito que sabia. A mãe sentiu isso antes mesmo de entender. O coração acelerou, as mãos começaram a tremer, e ela apertou o bebê contra o peito com mais força do que pretendia. O pai levantou-se da cadeira num movimento brusco, como se finalmente tivesse sido puxado de volta para o momento presente. Algo estava errado. Mais errado do que antes. A faxineira percebeu no mesmo instante. Não pelo volume do choro, mas pela mudança no corpo do bebê. Os músculos estavam ainda mais rígidos. A respiração vinha curta, irregular. O rosto vermelho demais sob a luz branca da cozinha. Aquilo já não era apenas desconforto. Era sofrimento acumulado, empilhado sobre dias de estímulos demais, toques apressados demais, tentativas desesperadas demais. Ela sentiu um peso no peito, pesado e frio, como se cada segundo de hesitação agora tivesse um custo real. A mãe caminhava de um lado para o outro, repetindo movimentos que já não funcionavam. Tentava mudar a posição, cantar baixinho, falar palavras que soavam vazias até para ela mesma. Nada mudava. O choro só aumentava. O pai se aproximou, estendeu as mãos, mas recuou no último instante. Não sabia mais o que fazer. Tinha medo de piorar. Medo de errar. Medo de agir sem orientação. 15 médicos tinham ensinado, mesmo sem dizer diretamente, que qualquer passo fora do protocolo era um risco. Foi nesse intervalo curto, denso, quase sufocante, que a faxineira se moveu. Não correu. Não levantou a voz. Apenas caminhou até a mãe com passos firmes, decididos, como alguém que já tinha feito aquela escolha por dentro há muito tempo. A mãe ergueu os olhos, surpresa, confusa demais para reagir de imediato. O pai deu um passo à frente, o instinto de proteção acionado, mas parou ao ver a expressão no rosto da faxineira. Não havia arrogância ali. Não havia desafio. Apenas urgência silenciosa. A faxineira estendeu os braços e pegou o bebê com um cuidado que contrastava com a tensão do ambiente. O choro continuava alto, quase agressivo.
O corpo pequeno se contorcia, como se resistisse ao mundo inteiro. A mãe tentou dizer algo, mas a voz não saiu. O pai abriu a boca, mas nenhuma palavra parecia adequada. Tudo aconteceu rápido demais para ser racionalizado. A faxineira não pediu permissão. Não explicou. Apenas agiu. Ela caminhou até a pia e abriu a torneira, ajustando a água com precisão quase instintiva. Não quente demais. Não fria. Exatamente morna. O som da água preencheu a cozinha com um ruído contínuo, previsível. Quando ela aproximou o bebê da água, o choro ainda ecoava forte, mas algo começou a mudar. Não imediatamente. Não como um milagre teatral. Mas havia uma hesitação no som, um intervalo estranho entre um grito e outro. A mãe observava com o coração disparado, a mente dividida entre o medo e a esperança. O pai sentiu o corpo inteiro enrijecer. Aquilo ia contra tudo que tinham ouvido até ali. Contra orientações claras. Contra protocolos repetidos. Contra a autoridade de 15 especialistas. Cada segundo parecia carregado de risco. E ainda assim, ninguém se moveu para impedir. Era como se todos estivessem presos naquele instante, obrigados a assistir. Quando a água morna tocou o corpo do bebê, algo aconteceu. O choro cessou de forma abrupta, como se alguém tivesse desligado um interruptor invisível. O silêncio caiu pesado sobre a cozinha. Não um silêncio confortável. Um silêncio assustador. O corpo pequeno relaxou lentamente, os músculos soltando a tensão acumulada. A respiração começou a se aprofundar, tornando-se regular, tranquila. A faxineira manteve o movimento calmo, constante, sem pressa, como se soubesse exatamente quanto tempo aquele corpo precisava para lembrar como era estar seguro. O pai sentiu as pernas falharem. Precisou se apoiar na mesa para não cair. A mãe levou as mãos ao rosto, os olhos arregalados, incapaz de processar o que estava vendo. O bebê estava quieto. Não apenas quieto. Estava calmo. Pela primeira vez em dias. Talvez semanas. A casa inteira parecia ter prendido a respiração junto com eles. Ninguém falou nada. Não havia palavras que coubessem naquele momento. A faxineira continuava ali, segurando o bebê com firmeza serena, a água escorrendo suave, o silêncio ocupando um espaço que antes parecia impossível de existir. Aquilo não era apenas um alívio momentâneo. Era uma ruptura. Um ponto sem retorno. Algo tinha sido quebrado ali. E nada voltaria a ser como antes. O silêncio parecia frágil demais para ser real. Ninguém se movia. O som constante da água morna batendo na pia era agora o único ruído da casa inteira, um contraste quase cruel com o caos que havia dominado aquele lugar por dias. O pai continuava parado, as mãos apoiadas na mesa, sentindo o coração bater forte demais no peito. A mãe respirava com dificuldade, os olhos fixos no bebê quieto nos braços da faxineira, como se qualquer movimento pudesse desfazer aquele instante improvável. A faxineira segurava o bebê com uma firmeza calma, segura, como alguém que não estava improvisando. Uma das mãos apoiava a cabeça pequena, protegendo o pescoço frágil, enquanto a outra guiava a água pelo corpo do bebê com movimentos lentos e constantes. Não havia pressa. Não havia nervosismo. Era um gesto simples, quase cotidiano, mas carregado de uma confiança silenciosa que deixava os dois pais ainda mais confusos. Aquela tranquilidade não combinava com a gravidade da situação, nem com o histórico de fracassos que vinha antes. A mãe deu um passo à frente, depois outro, os joelhos tremendo. Estendeu a mão devagar, como se pedisse permissão ao próprio silêncio, e tocou de leve o braço da faxineira. Não disse nada. Não precisava. O toque carregava uma súplica inteira, um pedido mudo para que aquilo não acabasse. O bebê suspirou, um som pequeno, profundo, que fez o peito da mãe se contrair num choro contido, misto de alívio e incredulidade. Foi então que a porta da cozinha se abriu com força, rompendo o momento como um golpe seco. Um dos médicos, que ainda não tinha ido embora, entrou apressado, o jaleco aberto, o telefone ainda na mão. Ele parou no meio do caminho ao ver a cena. O bebê sob a água. A faxineira segurando o silêncio. O contraste foi tão grande que ele demorou alguns segundos para reagir. Quando falou, a voz saiu alta demais, cortante, carregada de autoridade e urgência. O que está acontecendo aqui? O pai tentou responder, mas as palavras não saíram. A mãe se virou devagar, o rosto ainda molhado de lágrimas, sem saber se defendia aquele momento de paz ou se obedecia ao medo que vinha sendo alimentado por dias. O médico avançou um passo, os olhos fixos no bebê, o rosto assumindo rapidamente uma expressão de alarme profissional.
Tire esse bebê daí agora. Isso é extremamente perigoso. A faxineira não se moveu. Não levantou a voz. Não discutiu. Apenas ajustou um pouco a posição do bebê, mantendo a água longe do rosto dele, com um cuidado quase instintivo. Quando falou, a voz saiu baixa, firme, sem tremor. Só mais 1 minuto. Ele precisa disso agora. A frase simples pareceu absurda diante de todo o aparato médico que tinha passado por aquela casa. 1 minuto. Como algo tão pequeno poderia ser mais importante do que dias de exames, diagnósticos e medicamentos caros? O médico hesitou. Foi apenas um segundo, quase imperceptível, mas foi real. Ele olhou novamente para o bebê. Observou a respiração tranquila, a ausência de choro, a cor da pele que começava a se normalizar. Aquilo não batia com o quadro que ele tinha visto horas antes. O impulso de agir entrou em conflito com a evidência diante dos próprios olhos. Pela primeira vez naquela casa, a autoridade não vinha de um diploma, mas do silêncio. O pai percebeu a hesitação e sentiu algo se romper dentro dele. Pela primeira vez desde o início daquela crise, ele não confiava completamente na voz de um médico. Não porque tivesse deixado de acreditar na ciência, mas porque a ciência tinha falhado repetidamente ali. Ele levantou a mão num gesto quase imperceptível, pedindo ao médico que esperasse. Só espera, disse, a voz rouca, carregada de exaustão. Só olha. O médico parou. O silêncio voltou a se espalhar, pesado, desconfortável. Todos os olhos estavam agora no bebê, que permanecia tranquilo, respirando de forma regular, completamente alheio à tensão ao redor. O médico observou os detalhes com atenção involuntária. O movimento do peito, a expressão relaxada, a ausência total de sofrimento. Aquilo não fazia sentido dentro do que ele conhecia. E essa falta de sentido abriu espaço para algo ainda mais perturbador. A dúvida. A faxineira desligou a torneira devagar. Envolveu o bebê numa toalha macia, pressionando suavemente contra o próprio peito, balançando o corpo num movimento quase imperceptível. O bebê permaneceu quieto, os olhos fechados, entregue a um descanso que parecia impossível minutos antes. A mãe levou as mãos ao rosto e deixou o choro escapar, desta vez sem tentar conter. Não era desespero. Era alívio acumulado. O médico deu um passo para trás, confuso. O pai sentiu uma pergunta crescer dentro dele, uma pergunta que já não podia ser ignorada. Como era possível que tudo aquilo tivesse sido resolvido por alguém que ninguém ali considerava importante o suficiente para ouvir? E quem era, de verdade, aquela mulher que limpava sua casa todos os dias? A sensação de que algo muito maior estava começando tomou conta da cozinha. Aquilo não era apenas sobre um bebê que finalmente estava em silêncio. Era sobre poder. Sobre arrogância. Sobre tudo que tinha sido ignorado até ali. E aquele confronto silencioso com a autoridade era apenas o início. O bebê permaneceu quieto por tempo demais para ser coincidência. Não era aquele silêncio frágil que costuma anteceder um novo choro ainda mais alto. Era um silêncio profundo, pesado, quase respeitoso. A respiração seguia regular. O corpo pequeno acomodado nos braços da faxineira como se finalmente tivesse encontrado um lugar onde não precisava lutar. O pai observava cada detalhe com uma atenção quase obsessiva, como se tivesse medo de perder qualquer sinal mínimo que explicasse o que estava acontecendo. A mãe continuava parada, mãos trêmulas, os olhos marejados, com receio até de respirar alto demais. O médico, ainda próximo à porta da cozinha, parecia diferente. O corpo já não estava inclinado para a frente, pronto para intervir. Os ombros tinham baixado levemente, como se o peso da certeza tivesse sido substituído por algo mais incômodo. Ele passou a mão pelo rosto, num gesto automático, e deu mais um passo para trás. Não havia mais ordem na sua postura. Havia observação. E isso, para alguém acostumado a comandar situações, era profundamente desconcertante. Ele se aproximou devagar, sem tocar em nada. Observou o bebê com atenção real. Não aquela atenção protocolar de quem já viu dezenas de casos e acredita saber o que vai encontrar. Olhou a cor da pele, o movimento do peito, a expressão do rosto relaxado. Nada ali indicava sofrimento. Pelo contrário. Tudo indicava conforto. Aquilo contrariava cada hipótese levantada até então. O médico pigarreou, como se tentasse recuperar o controle da própria voz, mas quando falou, as palavras saíram mais baixas do que o habitual. Isso não faz sentido. O pai sentiu um aperto estranho no peito ao ouvir aquela frase. Não era alívio. Era raiva contida. Uma raiva silenciosa, acumulada em camadas, construída a cada consulta frustrada,
a cada noite em claro, a cada promessa que não se cumpriu. 15 médicos tinham passado por aquela casa. 15 especialistas, alguns indicados como os melhores, outros vindos de longe. Todos tinham falado com segurança. Todos tinham pedido mais exames, mais tempo, mais paciência. Nenhum deles tinha conseguido fazer o filho dele dormir assim. E agora aquele mesmo homem dizia que não fazia sentido. A faxineira continuava balançando o bebê com cuidado, sem olhar para ninguém em particular. Não havia orgulho no gesto. Não havia satisfação. Apenas responsabilidade. Ela sabia que aquele momento era frágil. Sabia que qualquer erro poderia transformar aquela conquista silenciosa em acusação. Ainda assim, não se apressava. Mantinha o ritmo constante, respeitando o tempo do corpo pequeno. A mãe se aproximou mais um pouco, quase em câmera lenta. Estendeu a mão e tocou de leve a bochecha do filho. A pele estava morna, macia. O bebê não se mexeu. Não chorou. Apenas suspirou e se acomodou melhor. Aquilo foi o suficiente para que algo se quebrasse dentro dela. As lágrimas começaram a cair sem contenção, não de desespero, mas de um alívio que doía. Quantas vezes tinha imaginado aquele gesto simples e desistido de acreditar que ainda pudesse acontecer? Se você está ouvindo essa história agora, talvez esteja em silêncio aí onde você está, talvez o dia esteja começando ou terminando. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí neste momento. Porque momentos como esse costumam atravessar quem escuta de um jeito diferente, dependendo da hora e do lugar. O médico observava tudo com atenção crescente. A dúvida tinha se instalado, e com ela vinha algo ainda mais perigoso para alguém na posição dele. A curiosidade. Ele se aproximou um pouco mais e falou, escolhendo as palavras com cuidado. Quanto tempo ele costuma ficar assim? A pergunta não era acusatória. Era sincera. O pai demorou a responder, tentando lembrar de algo parecido. Minutos, respondeu por fim. Às vezes nem isso. O médico assentiu lentamente, absorvendo a informação como quem desmonta uma certeza antiga. A faxineira finalmente levantou os olhos. Não encarou o médico de forma desafiadora. Apenas falou com a tranquilidade de quem não precisava provar nada. Ele precisa se sentir seguro. A frase saiu simples, quase banal. Mas ecoou na cozinha com mais força do que qualquer termo técnico ouvido nos últimos dias. Seguro. Aquela palavra parecia deslocada num ambiente que tinha se acostumado a falar de protocolos, riscos e diagnósticos. O médico cruzou os braços, um gesto defensivo que não passou despercebido. Segurança não explica tudo, disse, quase para si mesmo. Não explica um quadro complexo como esse. A faxineira não discutiu. Não tentou convencer. Apenas continuou falando baixo, mantendo o ritmo do movimento. Às vezes o corpo grita porque tudo dói. A luz, o som, o toque. A água acalma porque envolve, porque não exige reação, porque lembra o lugar de onde ele veio. O pai sentiu um nó se formar na garganta. Aquelas palavras simples explicavam mais do que páginas inteiras de relatórios médicos. Ele pensou nas noites em claro, na casa cheia de gente, nos exames, nos aparelhos, nas conversas altas. Tudo em nome de ajudar. Tudo talvez tornando o mundo ainda mais agressivo para aquele corpo tão pequeno. Pela primeira vez, uma explicação fazia sentido não na cabeça, mas no peito. O médico permaneceu em silêncio por alguns segundos longos demais para serem ignorados. Quando falou novamente, a voz já não carregava a mesma firmeza de antes. Quantas vezes você já viu algo assim? A pergunta mudou tudo. Não era mais confronto. Era abertura. A faxineira pensou antes de responder. Muitas. Não sei dizer um número. Mas vi bebês melhorarem quando ninguém mais sabia o que fazer. O silêncio que se seguiu não era mais de tensão imediata. Era o silêncio desconfortável de uma hierarquia começando a rachar. A possibilidade de que alguém considerado invisível estivesse certo, enquanto todos os especialistas estavam errados, pairava no ar como uma verdade difícil de engolir. E todos ali sentiam que, a partir daquele instante, nada poderia simplesmente voltar ao que era antes. O bebê adormeceu nos braços da faxineira com uma facilidade quase ofensiva diante de tudo o que tinha acontecido antes. Não foi um sono inquieto, daqueles que duram poucos minutos e terminam em novos gritos. Foi um sono profundo, pesado, o tipo de descanso que só acontece quando o corpo finalmente para de lutar. A respiração se estabilizou lenta e regular, o rosto pequeno relaxou, e a tensão que parecia permanente simplesmente desapareceu. A cozinha, que por semanas tinha sido atravessada por ruídos, vozes apressadas e decisões nervosas,
Agora parecia um lugar estranho demais para aquele silêncio. O pai sentiu as pernas fraquejarem. Precisou se sentar na cadeira mais próxima, apoiando os cotovelos na mesa como se o corpo estivesse finalmente cobrando o preço das últimas semanas. Olhou para o filho dormindo e algo dentro dele se partiu e se recompôs ao mesmo tempo. Aquilo deveria ser normal. Bebês dormem. Bebês descansam. Mas depois de tantos dias de sofrimento contínuo, aquela cena simples tinha o peso de um milagre desconcertante. Ele tentou lembrar da última vez que tinha visto o filho assim, tranquilo, sem dor estampada no rosto. Talvez no hospital, logo após o nascimento, antes de tudo começar. A mãe permaneceu ajoelhada no chão, os braços cruzados sobre o próprio peito, como se estivesse tentando conter algo que vinha de dentro. O choro que escapava agora não era de desespero, mas de liberação. Um choro silencioso, contido, cheio de medo de quebrar aquele momento. Ela se aproximou devagar, tocou de leve a mão da faxineira, depois o bebê, como se precisasse confirmar que aquilo era real. A pele estava morna, macia. O peito subia e descia com regularidade. Não havia gritos. Não havia rigidez. Apenas descanso. O médico observava tudo em silêncio, encostado na bancada da cozinha. Tinha tirado os óculos e limpava as lentes com um gesto lento, quase nervoso. Não falava. Não corrigia. Não dava ordens. Aquilo era incomum demais. Pela primeira vez desde que tinha entrado naquela casa, ele não parecia saber exatamente qual era o próximo passo. A autoridade que sempre o acompanhava, construída em anos de estudo e prática, parecia deslocada ali. Nada do que tinha aprendido explicava aquela cena simples e devastadora ao mesmo tempo. Ele se aproximou mais uma vez, agora com cuidado genuíno. Observou o bebê de perto, conferiu a respiração, a coloração da pele, o relaxamento dos músculos. Tudo indicava melhora. Não uma melhora teórica, registrada em números frios, mas uma melhora visível, inegável. Ele pigarreou, como se tentasse organizar pensamentos que não se encaixavam. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, disse por fim, a frase soando mais como uma tentativa de justificar a si mesmo do que como uma explicação real. O pai ouviu aquilo e sentiu a raiva crescer de novo, agora misturada com algo ainda mais difícil de aceitar. A culpa. Não apenas dos médicos, mas dele próprio. Quantas vezes tinha confiado cegamente em títulos, cargos, status? Quantas vezes tinha passado por aquela mulher sem sequer perguntar seu nome, enquanto ela ouvia o choro todos os dias, sentia o peso daquela dor, observava em silêncio. Ele levantou os olhos e finalmente reparou de verdade nela. Nas mãos marcadas por produtos de limpeza. Nas olheiras profundas. Na postura cansada de quem passa horas em pé. Na forma como segurava o bebê com um cuidado que não parecia aprendido em livros. Quem é você? A pergunta escapou antes que ele pudesse filtrar. A faxineira levantou os olhos devagar. Não havia orgulho ali. Nem medo. Apenas uma serenidade cansada. Meu nome é Renata, respondeu baixo. E eu já vi isso antes. A frase pairou no ar como um desafio involuntário. O médico franziu a testa imediatamente. Já viu isso antes? Onde? Em que contexto? A voz ainda carregava ceticismo, mas agora havia algo novo misturado. Curiosidade. Renata apertou um pouco mais o bebê contra o peito antes de responder. No interior, onde eu cresci. Minha avó cuidava de bebês assim. Não tinha especialista, não tinha exame caro. Tinha gente tentando sobreviver e aprender observando. O médico cruzou os braços, visivelmente desconfortável. Isso não é científico, disse num reflexo quase automático. Não há evidência de que algo tão simples explique um quadro complexo como esse. Renata não discutiu. Não tentou convencer. Apenas falou com a calma de quem não precisava provar nada. Às vezes, quando a gente olha demais para os números, esquece de ouvir o corpo. Bebês não sabem explicar o que sentem. Eles só gritam. E a gente precisa aprender a escutar esse grito do jeito certo. O pai fechou os olhos por um instante. Aquela frase atingiu um lugar sensível demais. Pensou em quantas vezes segurou o filho enquanto a mente estava em reuniões, contratos, decisões adiadas. Quantas vezes desejou uma solução rápida, comprável, sofisticada. Nunca tinha considerado que talvez a resposta estivesse ali o tempo todo, sendo ignorada por parecer simples demais. Se essa história está fazendo você pensar em alguém que já foi ignorado, alguém cuja voz nunca foi ouvida, escreve nos comentários de onde você está nos assistindo agora e que horas são aí. Às vezes, reconhecer isso começa com admitir em silêncio.
O médico permaneceu quieto por alguns segundos. Quando falou novamente, a voz já não tinha a mesma rigidez. Quantos casos você já viu assim? Renata pensou antes de responder. Muitos. Não sei dizer um número. Mas vi bebês melhorarem quando ninguém mais sabia o que fazer. O silêncio voltou a dominar a cozinha, mas agora era diferente. Não era o silêncio da tensão. Era o silêncio desconfortável de uma verdade começando a se impor. A autoridade não tinha sido derrubada por gritos ou confrontos. Tinha começado a cair da forma mais humilhante possível. Em silêncio. O pai permaneceu sentado, as mãos apoiadas na mesa, olhando para o filho adormecido como se estivesse vendo aquela cena pela primeira vez. Havia algo profundamente desconfortável naquele silêncio agora. Não era o alívio simples de um problema resolvido. Era a constatação de que tudo aquilo poderia ter sido diferente desde o início. Que semanas de sofrimento talvez não tivessem sido inevitáveis. E essa percepção doía mais do que qualquer diagnóstico difícil. Porque não havia um vilão claro para culpar. Havia apenas escolhas, crenças e uma confiança cega em estruturas que tinham falhado. Renata continuava segurando o bebê com cuidado, respeitando cada pequeno movimento do corpo adormecido. Não fazia questão de explicar nada. Não buscava aprovação. Mas o silêncio ao redor parecia exigir palavras. O médico foi o primeiro a quebrá-lo. Falou baixo, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Isso não se encaixa em nenhum protocolo que eu conheça. A frase não soou como acusação. Soou como confissão. Ele respirou fundo, tirou os óculos novamente e os colocou sobre a mesa. Talvez estejamos olhando para o lugar errado. A mãe ergueu o rosto lentamente. Havia algo novo em seu olhar. Não era apenas esperança. Era uma mistura de alívio e revolta contida. Lugar errado, repetiu, a voz fraca. 15 médicos passaram por aqui. 15 pessoas disseram que sabiam o que estavam fazendo. E ninguém olhou para isso. Ela fez um gesto pequeno em direção ao bebê, dormindo tranquilo. Ninguém ouviu o que ele estava dizendo. As palavras saíram carregadas de dor acumulada, mas não havia grito nelas. Apenas verdade. Renata respirou fundo antes de falar. Não porque estivesse insegura, mas porque sabia que o que diria não seria fácil de ouvir. Às vezes o corpo do bebê não está doente. Está sobrecarregado. Tudo é intenso demais. Luz forte, barulho, toque apressado, troca constante de pessoas. Ele não entende nada disso. Só sente. E quando sente demais, grita. A explicação era simples demais para o ambiente onde foi dita. E exatamente por isso parecia quase ofensiva. O médico franziu a testa, mas não interrompeu. Observava, absorvia. Renata continuou, a voz baixa, firme. A água morna ajuda porque envolve o corpo inteiro de uma vez. Não tem surpresa. Não machuca. Não exige reação. É previsível. O corpo relaxa porque lembra o único lugar onde tudo era assim. Silencioso, quente, seguro. O pai sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Pensou no tempo que tinha passado tentando controlar tudo ao redor do filho, sem perceber que talvez o controle fosse o problema. A mãe se aproximou mais, sentou-se no chão ao lado de Renata, observando cada gesto. Você acha que foi isso o tempo todo? Perguntou, quase com medo da resposta. Renata não respondeu imediatamente. Olhou para o bebê, respirando tranquilo, e então falou. Acho que foi uma parte importante. Não é mágica. Não é solução única. Mas é escuta. É ritmo. É respeitar o limite de um corpo pequeno que ainda está aprendendo a existir fora de um lugar protegido. Se você está ouvindo isso agora, talvez esteja passando por algo que ninguém consegue explicar direito. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Porque às vezes a resposta que a gente procura não é complicada. Só foi ignorada tempo demais. O médico apoiou-se na bancada, pensativo. Talvez o ambiente tenha contribuído mais do que imaginávamos, disse por fim. Luz constante, estímulos demais, intervenções frequentes. Talvez tenhamos tratado o bebê como um problema a ser resolvido, e não como alguém a ser compreendido. As palavras pesaram no ar. Admitir aquilo não era simples. Mas também era libertador. Pela primeira vez desde que chegou naquela casa, ele não parecia defender uma posição. Parecia disposto a aprender. O pai levantou-se devagar e caminhou até a janela. Abriu a cortina com cuidado, permitindo que a luz suave da madrugada entrasse na cozinha. O gesto foi quase simbólico. Como se, ao diminuir a intensidade do mundo ali dentro,
estivesse finalmente criando espaço para algo diferente. Ele voltou-se para Renata, sentindo algo se reorganizar por dentro. Pela primeira vez desde o início daquela crise, ele não queria apenas uma solução imediata. Queria entender. Queria mudar. Renata assentiu lentamente. Não havia vitória naquele gesto. Apenas responsabilidade. Isso vai exigir constância, disse. Não adianta fazer uma vez. É todo dia. Sempre no mesmo horário. Pouca luz. Pouco barulho. Movimento calmo. O corpo aprende quando se sente seguro. O médico ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra como quem desmonta certezas antigas. Aquilo não estava nos livros. Mas estava acontecendo diante dele. O bebê se mexeu levemente, suspirou e continuou dormindo. A casa parecia diferente agora. Não porque o problema tivesse sido oficialmente resolvido, mas porque algo essencial tinha sido finalmente nomeado. E quando isso acontece, quando uma verdade simples encontra espaço para existir, o caminho de volta deixa de ser o mesmo. A madrugada avançou em silêncio, um silêncio novo, quase desconfiado. Não era o tipo de quietude que se impõe pela exaustão, mas aquele que surge quando algo finalmente encontra o próprio ritmo. O bebê continuava dormindo, envolto numa tranquilidade que parecia delicada demais para ser real. A mãe permanecia sentada ao lado dele, observando cada pequeno movimento do peito, cada suspiro leve, como se estivesse memorizando aquela cena para os dias em que o medo insistisse em voltar. Havia algo de profundamente doloroso naquele momento de paz, não porque fosse ruim, mas porque escancarava o quanto ela tinha sofrido antes. O pai caminhava pela casa com passos contidos, quase respeitosos. Fechava portas devagar, ajustava a intensidade das luzes, desligava aparelhos que produziam ruídos desnecessários. Cada gesto parecia carregado de uma nova consciência. Ele percebia, talvez pela primeira vez, o quanto aquele espaço sempre foi moldado para eficiência, aparência, controle. Nunca para escuta. Nunca para acolhimento. E agora, diante de um bebê que precisava apenas de menos mundo, aquela casa começava a reaprender a existir. Renata seguia ali, presente, mas discreta como sempre. Não ocupava o centro da cena. Não se colocava como salvadora. Apenas observava e ajustava pequenos detalhes quase imperceptíveis. Diminuía a luz antes de tocar o bebê. Falava baixo mesmo quando ninguém parecia prestar atenção. Movia-se com um cuidado que não vinha do medo, mas do respeito. Aquela forma de agir começava a se espalhar pela casa como algo contagioso. A mãe começou a imitá-la sem perceber. O pai passou a prestar atenção antes de agir. Até o médico, que ainda permanecia ali, se movia com menos urgência. Se você está acompanhando essa história agora, talvez seja madrugada aí onde você está, talvez seja cedo demais ou tarde demais. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí nesse momento. Porque mudanças importantes costumam acontecer justamente quando tudo parece quieto demais. O médico sentou-se à mesa da cozinha, um caderno simples à frente. Não havia pressa em registrar dados. Ele apenas observava. Anotava pequenos detalhes. A duração do sono. A regularidade da respiração. A ausência de rigidez no corpo do bebê. Aquilo contrariava o quadro que tinha visto horas antes. E essa contradição, em vez de gerar resistência, começava a despertar algo novo. Humildade. Ele lembrava de cada exame, cada hipótese descartada, cada tentativa frustrada. Pela primeira vez, admitia em silêncio que talvez tivesse procurado respostas complexas demais para um corpo que só pedia simplicidade. A mãe, ainda ajoelhada no chão, apoiou as costas no sofá e fechou os olhos por alguns segundos. Sentia o corpo finalmente permitir-se relaxar. Não completamente. Ainda havia medo. Ainda havia desconfiança. Mas havia também algo que não sentia há dias. Esperança. Não aquela esperança inflada, que cria expectativas irreais, mas uma esperança cautelosa, construída a partir de algo concreto. O bebê dormia. E isso bastava por enquanto. O pai se sentou ao lado dela e segurou sua mão com firmeza. Não disse nada. Não precisava. Ambos sabiam que aquele silêncio compartilhado valia mais do que qualquer conversa que poderiam ter tido antes. Ele pensava em quantas decisões tinha tomado sem ouvir. Em quantas pessoas tinham passado pela vida dele sem serem vistas. Aquela situação com o filho tinha arrancado uma venda que ele nem sabia que usava. E essa percepção vinha acompanhada de vergonha, sim, mas também de uma vontade genuína de fazer diferente. Renata observava tudo à distância. Não buscava reconhecimento. Não esperava agradecimentos.
Para ela, o que importava era o bebê respirar tranquilo, o corpo relaxado, o sono profundo. Aquilo era o sinal mais claro de que estava no caminho certo. Ainda assim, não podia ignorar a mudança na forma como era tratada. Agora, quando entrava na sala, os olhares a acompanhavam. Não por desconfiança, mas por atenção. Pequenos gestos que carregavam um significado enorme. O médico levantou-se devagar e se aproximou de Renata. Falou baixo, quase em tom de confidência. Eu gostaria de acompanhar isso de perto. Observar. Aprender. Ver se essa melhora se mantém. Não havia imposição naquela fala. Apenas um pedido. Renata assentiu lentamente. Vai precisar de constância, respondeu. Não é algo que se faz uma vez só. É rotina. Repetição. Atenção. O corpo aprende quando se sente seguro. O bebê se mexeu levemente, soltou um pequeno suspiro e continuou dormindo. A casa parecia respirar junto com ele agora. Não havia mais correria, nem vozes altas, nem decisões impulsivas. Apenas um ajuste silencioso acontecendo em tempo real. Algo essencial estava mudando ali. Não apenas para aquela criança, mas para todos que viviam naquele espaço. E aquela transformação, ainda frágil, ainda recente, estava apenas começando. O dia amanheceu de um jeito diferente naquela casa. Não houve sobressaltos, nem correria. O bebê continuava dormindo quando a primeira luz suave entrou pela janela, filtrada pelas cortinas agora parcialmente abertas. A mãe acordou antes de todos, não por causa do choro, mas por hábito. Ficou alguns segundos imóvel, o coração acelerado, esperando ouvir o som que tinha dominado seus últimos dias. Nada. Apenas a respiração tranquila do filho. Um silêncio tão simples que parecia irreal. Ela se levantou devagar, caminhou até o berço e observou o rosto pequeno, relaxado, as mãos abertas, os ombros soltos. Tocou de leve o peito do bebê, sentindo o ritmo calmo da respiração. Pela primeira vez, não sentiu medo imediato. Sentiu gratidão. Uma gratidão contida, cuidadosa, como se tivesse receio de quebrar aquele equilíbrio recém-descoberto. O pai acordou pouco depois. Caminhou pela casa em silêncio, quase como se estivesse visitando um lugar novo. Reparou nos detalhes que nunca tinham chamado sua atenção antes. A luz mais baixa. O ar mais fresco. A ausência de ruídos desnecessários. Aquela casa, que sempre tinha sido organizada para funcionar, agora parecia organizada para sentir. Ele parou na porta do quarto e observou a cena por alguns segundos, sem interromper. Não queria ser o motivo de nenhuma mudança brusca. Renata chegou no horário de sempre. Entrou como fazia todos os dias, com passos discretos, sem anunciar a própria presença. Mas algo era diferente. Não passou direto para o trabalho. O pai se aproximou dela na cozinha, um pouco constrangido, como alguém que percebe que ignorou algo importante por tempo demais. Ele respirou fundo antes de falar, escolhendo as palavras com cuidado. Eu nunca perguntei seu nome completo. A frase saiu simples, mas carregada de um peso inesperado. Renata pausou o movimento por um segundo. Depois respondeu sem olhar diretamente para ele. Renata Silva. O pai repetiu o nome em silêncio, como se aquele detalhe simples tivesse o poder de reorganizar algo dentro dele. Era o primeiro passo de um reconhecimento tardio, pequeno demais para compensar tudo, mas necessário. Ele assentiu, sentindo um aperto estranho no peito, mistura de vergonha e respeito. A mãe se aproximou logo depois. Os olhos ainda estavam marejados, mas agora havia firmeza neles. Obrigada, disse. A palavra saiu carregada de algo que ia além da gratidão. Saía de um lugar de culpa, de reconhecimento, de alívio. Renata apenas inclinou a cabeça. Eu só fiz o que achei que precisava ser feito. Não havia orgulho ali. Nem desejo de destaque. Apenas a constatação simples de quem age porque não consegue ignorar. O médico voltou mais tarde naquela manhã. Não trouxe consigo o tom urgente de antes, nem a postura rígida. Sentou-se à mesa da cozinha, observou o bebê acordar aos poucos, chorando apenas um pouco, um choro curto, quase tímido, que cessou rapidamente quando foi acolhido. Ele anotou, observou, fez perguntas simples. Não interrompeu. Não corrigiu. Pela primeira vez em muito tempo, estava aprendendo fora dos livros. Se você está ouvindo essa história agora, talvez o dia esteja começando aí onde você está, talvez já tenha passado da metade. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí neste momento. Porque reconhecer alguém pelo nome, às vezes, muda mais do que qualquer diagnóstico.
O pai observava tudo em silêncio. Percebia como Renata diminuía a luz antes de tocar o bebê, como falava baixo mesmo quando ninguém parecia prestar atenção, como respeitava o tempo do corpo pequeno sem tentar forçar nada. Aquilo contrastava com tudo que tinha acontecido antes. Pela primeira vez, ele não sentia vontade de interferir. Sentia vontade de aprender. E essa mudança interna era tão desconfortável quanto necessária. A mãe começou a sentar-se ao lado de Renata durante os cuidados, observando sem fazer perguntas demais. Aprendia pelos gestos, pelo ritmo, pelo silêncio. Aos poucos, começou a repetir os movimentos com as próprias mãos, descobrindo uma confiança que pensava ter perdido. Não havia garantias. Ainda havia medo. Mas agora havia direção. O médico fechou o caderno e respirou fundo. Isso vai mudar muita coisa, disse, mais para si mesmo do que para os outros. Admitir limites não era fácil. Mas ele sabia que aquela experiência o acompanharia pelo resto da carreira. Renata ouviu sem comentar. O que importava era o bebê respirar tranquilo. O resto se ajustaria com o tempo. Aquele nome finalmente dito em voz alta marcava mais do que um gesto de educação. Marcava uma mudança profunda na forma como aquela casa enxergava as pessoas ao seu redor. E quando isso acontece, quando alguém deixa de ser invisível, as consequências vão muito além de um único momento. Está ok para continuar? Os dias seguintes passaram de um jeito estranho, como se o tempo tivesse decidido desacelerar apenas para observar. O bebê já não chorava por horas seguidas. Havia momentos de inquietação, sim, pequenos protestos, choros curtos, quase educados, que cessavam assim que alguém respondia com calma. Não era perfeição. Era normalidade. E depois de tudo o que tinha acontecido, aquilo parecia uma conquista imensa. A casa começava a reaprender o ritmo da vida sem o som constante do desespero. O pai passou a observar tudo com uma atenção que nunca teve antes. Reparava em como Renata se aproximava do bebê sempre do mesmo jeito, avisando com a voz baixa antes de tocar, respeitando o tempo de reação daquele corpo pequeno. Reparava em como ela nunca fazia nada às pressas. Cada gesto tinha começo, meio e fim. Nada era interrompido no meio. Nada era imposto. Aquilo o incomodava profundamente, porque o fazia perceber o quanto sempre viveu acelerado, tratando tudo como tarefa, inclusive as pessoas. A mãe também mudava, dia após dia. O rosto, antes permanentemente tenso, começava a recuperar traços de suavidade. Dormia melhor, com interrupções ainda, mas sem o pânico imediato. Voltou a comer com mais calma, a tomar banho sem pressa, a respirar fundo sem sentir culpa. Havia medo, claro. O medo de que tudo fosse temporário, de que o choro voltasse com a mesma força de antes. Mas agora, quando esse medo surgia, ela tinha algo que não tinha antes. Ferramentas. Observação. Confiança no próprio instinto, que tinha sido silenciado por semanas de orientações conflitantes. O médico continuava vindo com frequência, mas já não trazia consigo a postura de quem chega para resolver. Chegava para observar. Sentava-se em silêncio, fazia anotações simples, perguntava pouco. Pela primeira vez em anos de carreira, sentia-se desconfortável por um motivo diferente. Não por falhar, mas por perceber o quanto tinha ignorado coisas essenciais. Aquela vergonha silenciosa não o paralisava. Pelo contrário, começava a transformá-lo. Se você está ouvindo essa parte da história agora, talvez esteja refletindo sobre algo que também ignorou por muito tempo. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí neste momento. Porque admitir isso é o primeiro passo para mudar. O pai começou a se questionar em outras áreas da própria vida. Quantas vezes tinha ignorado ideias por não virem de quem ocupava cargos importantes? Quantas vozes tinham sido descartadas simplesmente por não se encaixarem no que ele considerava autoridade? Aquela situação com o filho tinha arrancado uma venda dolorosa. E a vergonha que vinha junto não era paralisante. Era um chamado à responsabilidade. Numa tarde silenciosa, enquanto o bebê dormia no quarto, o pai chamou Renata para conversar. Sentaram-se à mesa da cozinha, sem formalidade, sem pressa. Ele respirou fundo antes de falar. Eu quero que você continue cuidando dele, disse. Não apenas ajudando de vez em quando. Quero que isso seja parte do seu trabalho aqui. Não como favor. Como reconhecimento. As palavras saíram firmes, mas carregadas de cautela. Ele sabia que promessas feitas depois da crise costumam soar vazias. Renata ficou em silêncio por alguns segundos. O olhar desceu para as próprias mãos, ainda marcadas pelo trabalho. Havia cuidado ali, mas também cautela.
Eu posso fazer isso, respondeu por fim. Mas não é algo que dá para fazer de qualquer jeito. Vai exigir mudanças. Tempo. Respeito. O pai assentiu sem hesitar. Estou disposto a mudar. A frase saiu simples, mas verdadeira. Ele sabia que não estava falando apenas do bebê, mas de si mesmo, de tudo que aquela situação tinha exposto. A mãe apoiou a decisão sem dizer muito. Um olhar foi suficiente. Havia ali um reconhecimento profundo, não apenas pelo cuidado com o filho, mas por ter mostrado um caminho que ela mesma tinha perdido no meio do desespero. O médico observava à distância, sentindo o peso daquela mudança. Aquilo não era apenas um ajuste prático. Era uma redefinição de valores, de hierarquias, de limites que sempre tinham sido tratados como imutáveis. Renata não comemorou. Não havia vitória naquele momento. Havia responsabilidade. Confiar em promessas exigia tempo. Mas havia algo diferente naquele homem agora. Um olhar que não passava por cima dela. Um silêncio que escutava. E isso fazia diferença. Enquanto o bebê dormia tranquilo no quarto ao lado, uma decisão silenciosa começava a tomar forma. Não era apenas sobre cuidar melhor de uma criança. Era sobre redefinir relações, reconhecer erros e aceitar que algumas das maiores mudanças começam quando alguém finalmente admite que estava errado. O tempo passou de um jeito diferente depois daquilo. Não rápido, nem devagar. Apenas passou, como se a vida tivesse retomado um ritmo que tinha sido interrompido por semanas de dor silenciosa. O bebê cresceu saudável, ganhou peso, aprendeu a dormir noites inteiras e a acordar com um choro curto, quase educado, que cessava assim que era acolhido. O som desesperado que um dia dominou aquela casa tornou-se apenas uma lembrança distante, difícil de acreditar que já tinha sido real. Renata continuou ali, agora com outro papel, outro lugar, outro olhar dirigido a ela. Não era mais invisível. Seu conhecimento tinha nome, tinha valor, tinha impacto. Cuidava do bebê com a mesma calma de sempre, sem transformar o que fazia em espetáculo, sem se colocar acima de ninguém. Apenas cuidava. E isso, no fim, era tudo. A casa inteira parecia ter aprendido com ela, mesmo sem perceber. Os gestos ficaram mais lentos. As vozes, mais baixas. As decisões, menos impulsivas. O médico acompanhou o desenvolvimento da criança por meses. Voltava com frequência, não mais como autoridade absoluta, mas como alguém disposto a aprender. Aos poucos, começou a documentar o caso, não para provar um ponto, mas para registrar uma verdade que tinha sido ignorada por tempo demais. Um artigo foi publicado mais tarde, com nomes trocados por privacidade, descrevendo o método com honestidade. Gerou resistência, debates, discussões acaloradas. Alguns rejeitaram a ideia. Outros começaram a prestar atenção. E isso já era suficiente. O pai mudou. Não de forma repentina ou teatral, mas em gestos pequenos e consistentes. Passou a ouvir mais, a perguntar antes de decidir, a enxergar pessoas que antes eram apenas funções. Descobriu, com certo desconforto, que muitas das respostas que buscou a vida inteira não estavam onde sempre procurou. Estavam nas pessoas que ele nunca tinha parado para ouvir. A mãe encontrou um tipo de paz que pensava ter perdido para sempre. Recuperou a confiança em si mesma, no próprio instinto, na capacidade de cuidar sem medo constante. Anos depois, quando o menino já corria pela casa rindo alto, saudável, curioso, aquela história ainda era lembrada. Não como um milagre isolado, mas como um ponto de virada. O dia em que 15 médicos desistiram e alguém considerado irrelevante fez o impensável. O dia em que uma família aprendeu, da forma mais dolorosa e transformadora possível, que sabedoria não obedece títulos, e que cuidado verdadeiro começa quando alguém decide ouvir de verdade. Se essa história tocou você em algum nível, escreve aqui nos comentários de onde você está nos assistindo agora, em que cidade ou país você vive e que horas são aí neste momento. Compartilhe esse vídeo com alguém especial e segue o canal para continuar vivendo histórias que falam com o coração.